Gravação iniciada, presidente. Senhores, boa tarde. Vamos dar seguimento à nossa reunião de julgamento de setembro, agora já na sua parte final. Estamos tratando dos processos pautados para a tarde do dia 3 de setembro, e esses nós começamos o trabalho nesses processos ainda na parte da manhã, por conta do permissivo do artigo 11 da lei da portaria 17.296, com a redação da portaria CAF 18.077. E assim nós julgamos dos processos 215 e 223 ainda na parte da manhã, e vamos seguir agora com a pauta da parte da tarde com o processo 224, processo de relatoria do conselheiro Francisco Guarita. Conselheiro, por favor, o contribuinte é Adail Tadeu Pereira Santana, final do processo 2019-78. Fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Trata de imposto de renda pessoa física, certo? Por sua clareza e voto, utilizarei o relatório elaborado no curso voto condutor relativo ao julgamento de primeira instância. Referente a esse 2016, o valor total de R$ 24.107,77, onde, segundo Tesouraria de Recurso, contratou-se uma missão de rendimento tributável recebida de pessoa jurídica sujeita à tabela progressiva no valor de R$ 236.959,45, recebida a fonte pagadora Liberta Seguridade Social. Na verdade, esse processo já foi discutido por essa turma na sessão anterior e retornou aí foi suspenso igualmente por pedido de vista do conselheiro Daniel, porque estaria faltando esclarecer alguns detalhes que não conseguimos apresentar por ocasião da apresentação do voto de cada dia. No entanto, no dia eu neguei o procedimento do trabalho, com a observação de que fosse considerado o valor declarado pelo contribuinte. Então, essa atuação trata de declaração retificadora, validade, e também sobre matéria não impugnada. Porque, na realidade, todo a celeuma aconteceu pelo seguinte: o contribuinte fez a declaração de rendimentos, colocando como rendimento tributário o dinheiro que recebeu a título dessa omissão de rendimento da Libertas, deixa eu ver o nome aqui, recebida a Fundação Liberta de Segurança Social. Quando ele fez a declaração original, ele simplesmente declarou normalmente como fosse tributável. Uma vez de posse da declaração emitida pelo contribuinte, o sistema da Receita Federal, a Fiscalização Federal, constatou que tipo o seguinte: não, eu sei que ele teve a decisão, mudou o entendimento dele no sentido de que o rendimento declarado como tributável poderiam ser, ele teve esse entendimento de algum lugar aí, que deveria ser tributado, então, isento, porque era de Previdência e Seguridade Social. Aí ele fez a retificação da declaração de rendimento dele, alterando o regime de tributação de isento não tributável para tributável. Não, de tributável para não tributável. Aí o sistema de imagem da Receita Federal constatou que houve uma impropriedade dele, seja pela mudança da declaração, seja no valor declarado por ele. Aí, por conta disso, voltou no valor em debate, em questão, que foi no valor de 24.107,77. Aí, ao receber esta notificação de lançamento, o contribuinte achou por bem e disse: não, já que concordo que realmente deve ser tributado, tanto que não discutiu essa ação nesse sistema. No entanto, ele queria que fosse desconsiderada a declaração retificadora, e aí, no caso, voltasse à original. Aí o órgão guardião de primeira instância decidiu o seguinte: não, porque ele tinha feito, afinal de contas, ele tinha dito que já tinha feito pagamento por conta da declaração original de tributos.
Aí a declaração, eu acho que não seria devido mais nenhuma tributação em cima da declaração dele. A decisão julgadora de primeira instância, ao analisar a impugnação do recorrente, decidiu que deveria ser mantido a declaração original, não dando razão ao contribuinte, e que fosse aproveitado o valor porventura declarado por ele, que não tivesse sido considerado por conta da notificação do lançamento. Ponto. Por conta disso, aí ele entrou com recurso voluntário, não questionando sobre a tributação ou não dos isentos tributados, aceitando como reais realmente a tributação. No entanto, ele pede que seja considerada retificadora e que também seja aproveitado o valor porventura pagado por ele por ocasião da sua declaração original. A decisão recorrida simplesmente disse que não teria direito ao acordo recorrido, no caso, a retificadora não podia ser aceita, no entanto, que fosse, no próprio relatório da decisão recorrida, a decisão, diz que fosse aproveitado o valor arguído por ele como já pago e declarados. No entanto, o recorrente se instrui dizendo o seguinte, que quer que seja realmente mantida e que seja aproveitada. Na realidade, aí, no caso, na minha estava duro, porque eu não tinha mencionado, porque no voto anterior eu não tinha mencionado que fosse aproveitado os valores porventura declarados, porque achava desnecessário, porque a decisão recorrida já mencionava isso. Aí, no caso, na minha conclusão, após a vista do conselheiro Daniel, é o seguinte: conheço para de recurso voto por conhecer parcialmente do de recurso para no mérito da provimentação, para determinar o aproveitamento de valor de imposto de renda recolhidos a partir do imposto a pagar por a declaração original. Parcialmente, por quê? Porque ele solicita que fosse mantida a original, que na realidade sabe-se que não é permitido, pois o que é válido é a retificadora. Esse meu voto. Senhores, considerações? Daniel, quer fazer alguma observação? Você que fez o pedido de vista? Não, presidente, está tranquilo. Eu vou adiantando o voto, vou acompanhar o relator. Ok. Alguma consideração adicional, senhores? Ele só fez trocar o rendimento. Antes ele tinha declarado como tributável, recolheu o imposto do dinheiro. Depois ele declarou como isento para reaver, aí a Receita Federal glosou, né, fez essa troca, ele parou de discutir, ele já, então tá bom, então volta a ser o que era antes. Pois é, não, e quando ele recebeu a notificação do lançamento dizendo, opa, você foi glosado, não vai ser aquiatada a retificadora, e fora isso, além dessa original, você ainda tem uma tributação no valor tal, fora o que você tinha pago. Aí isso aconteceu, aí ele recorreu à DJ, a DJ disse, realmente não considerar a retificadora e considerar os valores pagos. Só que ele, no recurso, ele terminou pedindo para desconsiderar a retificadora e considerar os valores pagos. Aí, nos casos, eu fui. Manter a retificadora, não, mas pode ser aproveitado os valores pagos. Eu só não entendi como é que fica engraçado, né? Porque se só fez trocar essa linha da declaração... enfim, só ver aqui como é que fica a conta. Esse não entendimento seu, o contribuinte também não se ateve a esse detalhe. Por que ao trocar de uma para outra, que se aquilo tinha pago ainda era... o negócio é aproveitar, né? O negócio é aproveitar o que ele pagou. Ele nem questionou se estão cobrando a mais ou menos, só quer que aproveite o que ele pagou. Só que a decisão anterior já tinha dito a ele que se fosse aproveitado. Agora, não sei por... Aí ele talvez não tenha entendido isso, aí entrou com recurso pedindo que mantivesse a retificadora, ao mesmo tempo que aproveitasse os valores, porventura... Perfeito. Senhores, eu acho que esse caso não demanda maiores, né, a gente perder mais tempo ainda do que já perdemos, que já discutimos bastante esse caso na semana passada e tivemos aí praticamente um mês para a gente dar uma reavaliada. É comum nesse tipo de declaração, nesse tipo de situação em que o contribuinte acha que tem um determinado valor a reclassificar de rendimentos tributáveis para isentos, e na hora de fazer uma retificação para fazer essa reclassificação, ele acaba não colocando despesas, deduções a que tinha direito e estavam normalmente declaradas, acaba gerando aí uma diferença, mesmo que se volte para o rendimento colocar
seu local correto. Nesse caso, especificamente, ele tinha lá uns 18 mil de deduções e me parece que foram aproveitadas. O demonstrativo de apuração de folhas 25 aponta aqui que tem deduções declaradas de 18 mil que foram acolhidas. Eu não sei exatamente o que mais ele gostaria gostaria de retificar, mas o que ultrapassa o que ele já tinha declarado aqui em termos de deduções, ele também eu concordo com o conselheiro relator que ele não teria direito. Mas, em compensação, também é justo que o contribuinte se aproveite dos recolhimentos das cotas, afinal, ele pagou isso e pagou, inclusive, antes do recolhimento, de ser autuado, não é isso? Senhores, então, o voto do conselheiro relator é para aproveitar, para fazer o aproveitamento dos valores. Eu só colocaria uma ressalva, né, desde que o contribuinte não tenha pleiteado ou não tenha recebido de volta de outra forma, porque o contribuinte pode, por exemplo, ter pleiteado aí um pedido de restituição, porque esse seria o caminho. Ele fazer a retificação da declaração, para pegar o valor do imposto retido na fonte a partir do processamento da declaração e, a partir daí, eventual recolhimento de DARF, ele fazer por pedido eletrônico de restituição. Então, é só com uma observação no final, eu acho prudente. Ok, conselheiro? Ok, eu acatarei sim, vou colocar assim essa observação. Ok, senhores. Como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Como vota, conselheiro Rodrigo? Eu acompanho também, presidente. Como vota Douglas? Acompanho, presidente. Sávio? Desculpa. Ainda não. Acompanho. Débora? Acompanho. Obrigado, Débora. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. Então, fica nos seguintes termos o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar Aproveitamento do imposto de renda retido. O ente pago, aliás. O aproveitamento de valores do imposto de renda recolhido a partir do IAP, apurado adicional desde que o contribuinte já não tenha pleiteados em outras formas de restituição ou compensação. acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o aproveitamento de recolhimentos efetuados pelo contribuinte relacionados às cotas apuradas na declaração original do exercício. Naturalmente, se de outro modo o contribuinte já não os utilizou. Ok, senhores? Ok. Processo seguinte, esse foi o processo 224 do contribuinte Adail Tadeu. O processo seguinte é o processo de relatoria do conselheiro Sávio Salomão, processo 225, Andréia Pereira de Rezende Correia. Por favor, conselheiro Sávio, fique à vontade. Presidente, esse processo não demanda maiores complexidades, tá? A autuação que tem por objeto aqui imposto de renda pessoa física, relativo aos anos calendários 2005, 2006, 2007 e 2008. Constituído em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia judicial sujeitos ao recolhimento através de carnê-leão. Conforme se pode verificar do termo de verificação fiscal de folhas 17 a 20, a autoridade fiscal, a autoridade dispôs que a hora recorrente não havia informado em suas respectivas declarações os rendimentos tributáveis a títulos de pensão alimentícia destinados aos seus dependentes, sendo que Leonardo Elísio
Ferreira Alves, ex-cônjuge da hora recorrente, havia apresentado em outro processo administrativo fiscal acordo de separação homologado judicialmente, em que constava a obrigatoriedade do pagamento mensal a título de pensão dos filhos do casal, num valor equivalente a 3 salários mínimos. Em razão da suposta omissão de rendimentos recebidos pelos dependentes, a hora recorrente foi intimada através do termo de início de ação fiscal de número tal, folhas 19 e 20, apresentar comprovantes de rendimentos e informar os valores dos rendimentos mensais a título de pensão recebidos pelos dependentes André Rezende e Felipe Rezende. Em atenção à intimação, a hora recorrente apresentou termo de respostas de folhas 25 a 210 por meio da qual exibiu os comprovantes de rendimentos recebidos da pessoa jurídica e informou ainda que recebeu a título de pensão alimentícia destinada aos filhos os montantes de R$ 2.000 mensais durante os anos de 2005, 2006 e 2008 e que, relativamente ao ano de 2007, havia recebido R$ 2.000 nos meses de janeiro a março e R$ 1.800 durante os meses de abril a dezembro. E a autoridade concluiu pela lavratura do auto de infração, com base na omissão de rendimentos, o contribuinte foi devidamente intimado, apresentou impugnação de folhas 245 a 253, a impugnação foi levada a julgamento, o DRJ entendeu por julgá-la improcedente, de acordo com um acórdão que se encontram juntados às folhas 276 a 279, e aí a contribuinte foi devidamente intimada do resultado e apresentou o recurso voluntário de folhas 287 e 296. O recurso foi apresentado dentro do prazo legal e preenche os demais pressupostos de admissibilidade. Daí porque eu passo a conhecê-lo e apreciá-lo. A recorrente lança mão de dois argumentos, né, de duas linhas argumentativas, melhor dizendo. A primeira delas é denominada do erro de fato no preenchimento das declarações, né, em que ela vai suscitar que a retificação da declaração encontra-se prevista nos artigos tais, tal, sendo que a retificação é permitida antes e depois do início do procedimento fiscal, e que, em decorrência do equívoco, deixou de lançar nos campos corretos o recebimento dos valores a título de pensão alimentícia, sendo que o referido equívoco não foi realizado por má-fé, bem assim que não houve qualquer intenção de lesar o fisco e que, portanto, o erro deve ser considerado como excusável, ou erro de fato. Segunda das linhas argumentativas, diz com a irregularidade ou suposta irregularidade da multa e juros moratórios. O que é que a recorrente dispõe? Que a multa no patamar de 75% deve ser aplicada àqueles contribuintes que deixaram de declarar ou apresentaram declaração de forma inexata e abusiva, bem como para aqueles que tentaram burlar o fisco, e que o caso em tela não se enquadra na hipótese do artigo 44, inciso 1, da Lei 94/3096, uma vez que agiram com boa-fé e com ânimos de retificar suas declarações e quitar o imposto apurado. Então, como os senhores podem observar, não é um caso que demanda maiores complexidades, né? Já adentrando aqui nas minhas razões, eu estou construindo aqui um tópico denominado do suposto erro no preenchimento das declarações da aplicação do artigo 136 do CTN, para dizer aqui que, como a gente bem conhece, eu estou fazendo aqui um apanhado, antes de tudo, a respeito desses valores que são recebidos a títulos de alimentos e pensões, questão poderá concedê-lo como, enfim, rendimentos de menores, alimentos e pensões, do recolhimento mensal obrigatório e tal, no sentido de que as pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos, na qual se determinará o saldo, enfim, todo esse apanhado legislativo, para adentrar nessa razão aqui de que o descumprimento, com base no 136 do CTN,
da legislação tributária, ensejará de plano a aplicação de sanção, independente da intenção do agente ou do responsável, e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Vou tratando disso aí. E aí, já lá mais para o final, o que é que eu estou falando? De logo, é de se reconhecer que na declaração do ano calendário 2005, a recorrente informou equivocadamente os valores recebidos a título de pensão alimentícia pelos dependentes, num montante de 24, no campo dos rendimentos isentos e não tributáveis, e, portanto, acabou infringindo a legislação tributária relativa ao imposto de renda, sendo que a responsabilidade por infrações, aí volto com o raciocínio que é a base do 136 do CTN, né? No outro parágrafo, o que é que eu estou falando? Verifique-se ainda que a recorrente não indicou os valores recebidos a título de pensão alimentícia pelos dependentes na declaração retificadora do ano calendário 2006 e também acabou sem fazê-lo quando da entrega da declaração de folhas tais, também relativa ao ano calendário 2006. A propósito, na declaração do ano calendário 2007, também houve omissão no que diz respeito aos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas pelos dependentes. Por fim, a recorrente também acabou omitindo os valores recebidos a título de pensão alimentícia pelos dependentes André e Felipe, no montante de 24, quando do preenchimento da declaração do ano calendário 2008. Por todas essas razões, entendo que realmente houve omissão por parte da recorrente no que diz com as declarações dos rendimentos recebidos de pessoa física a título de pensão pelos dependentes André e Felipe durante os anos calendários 2005 a 2008. As alegações no sentido de que agiram com boa-fé quando o preenchimento das declarações e que os erros ali perpetrados não foram cometidos com o intuito de lesar o fisco são de todo irrelevantes. Aí volto mais uma vez com a linha do que dispõe o artigo 136 do CTN. Questão da correta aplicação da multa. Pelo que se pode notar, a regra é clara no sentido de que a falta de pagamento e a falta de declaração ou declaração inexata, isso com base aqui no 44, inciso 1 da Lei 9430/96, apresenta a função de... Vamos lá, deixa eu voltar aqui nesse ponto. Pelo que se pode notar, a regra é clara no sentido de que a falta de pagamento e a falta de declaração ou declaração inexata compõem uma única conduta. A vírgula que separa a falta de pagamento da falta de declaração apresenta a função de I, a qual, de acordo com as nossas regras gramaticais, deve ser considerada como uma conjunção coordenativa aditiva, que tem por tarefa adicionar um termo ao outro, transformando-os em um só. Tanto é que, quando enveredamos pelo sistema das multas tributárias, encontraremos outros trechos normativos que trazem em suas hipóteses isoladamente consideradas cada um daqueles fatos aglutinados no artigo 44.1. Aí eu faço um apanhado nesse sentido. Enfim, o que é que eu estou dizendo é que a multa aqui, aplicada com fundamento no 44.1 da 9430/96, foi aplicada corretamente. É basicamente isso, presidente. Então, no final das contas, eu estou concluindo aqui por conhecer do recurso e, no mérito, por negar-lhe provimento. Seria isso. Senhores, considerações? Um tema novo, né? Parece que... Até me estendi demais, né? Falei para você, dei uma de guarita aí, não foi, guarita? A gente já jogou situações desse tipo e é uma opção do contribuinte botar o dependente, juntar os rendimentos dele e, eventualmente, pode ocorrer um erro de fato que normalmente ocorre quando a gente identifica que os dependentes tiveram declarações separadas. Não sendo assim, a autuação. Exato. Ela errou aqui, a gente vê que ela errou naquele campo dos... tem aqui folha 227, né? Que tem um quadrado lá, uma tabela para você indicar os rendimentos tributários recebidos de pessoa física. Aí era para indicar na coluna pessoa física, né? Ela indicou todos os valores na coluna pensão alimentícia, que é uma coluna que deduz os valores recebidos.
Então, ficou como zero ali. Aquilo ali, até o fiscal marcou ali, botou na cena, botou dedução. Enfim, ela errou a coluna. Mas, isso, acho que não excusa ela, porque no final das contas, quando ela vai olhar lá a declaração, o resumo da declaração está lá. Rendimentos recebidos de pessoa física do exterior, pessoa física / exterior pelo dependente, zero. Então, acho que isso aí cabe ao contribuinte, né, ter o cuidado com isso. Realmente, então, não tem como aqui afastar nada, infelizmente. Ok, senhores, podemos para o voto? Conselheiro Daniel, conselheiro relator, votando por negar provimento ao recurso voluntário. Acompanhe, presidente. Rodrigo? Acompanho também, presidente. O Guarita também acompanhou. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, então o resultado fica a quadro dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso voluntário. Lembrando que esse é o resultado do processo 225, item 225 da pauta, da contribuinte Andréa Pereira de Rezende Correia. Processo seguinte é um processo de relatoria do conselheiro Francisco Nogueira Guarita, que foi retirado de pauta por solicitação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Os autos serão incluídos oportunamente em pauta de reunião de julgamento de reunião presencial. Esse foi o processo 226, Constante Luiz Beraldo Neto. Assim, a gente vai para o próximo processo, que é o processo do contribuinte Emanuel Gurgel de Queiroz, processo final 2008-01, número 227 da nossa pauta, e relatoria da conselheira Débora Fófano. Conselheira, por favor, fique à vontade. Esse processo trata-se de um recurso voluntário, né? A infração era compensação indevida do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 28.884,42. O contribuinte apresentou a impugnação, a DRJ manteve o lançamento, foi apresentado o recurso voluntário, em sessão de... Aqui em sessão de 17 de janeiro de 2020, por meio da resolução número tal aqui, essa turma converteu o julgamento do processo em diligência para a unidade de origem, em relatório circunstanciado, prestasse as seguintes informações. Que ele alega que essa empresa, porque ele é o sócio responsável pela empresa Sons 1, gravações e edições musicais limitada, ele apresenta a DIRF, deixa eu ver aqui. Então, na DIRF retificadora da empresa Sons 1, referente ao exercício de 2004 no calendário de 2003, estão incluídos os valores das retenções de imposto de renda sobre prolabore do contribuinte. Então, isso era para a unidade verificar se naquela DIRF estariam embutidos esses valores que ele apresentou com comprovante de rendimentos, né, com as retenções. Aqui, então, são os tópicos que era para a unidade verificar. Então, em atendimento solicitado, foram prestadas informações nos despachos de encaminhamento de folhas 92 a 105 e anexadas cópias e telas de sistemas de consulta nessas páginas que eu menciono aqui. Passando ao voto. O recurso é tempestivo, então eu transcrevo aqui a legislação acerca da dedução, da compensação do imposto de renda retido na fonte, artigo 12, inciso 5 da 9.250, o artigo 87 do decreto 3.000, e a súmula 143. Então, a questão aqui da retenção da compensação, né, então tem condiciona aqui o recebimento do rendimento, oferecimento, e que a retenção, a comprovação de que houve a retenção. A responsabilidade de terceiros em relação ao recolhimento do imposto de renda na fonte está prevista também no artigo 8º, Decreto-Lei 1736, de 79, que trata sobre a solidariedade, né, o sujeito passivo dos acionistas, controladores, diretores, gerentes ou representantes de pessoas. Nos termos do artigo 723, também do Decreto 3.000, vigente à época dos fatos, também é a mesma redação do artigo 8º, como se vê, a legislação vigente prevê que as pessoas relacionadas no artigo transcrito são solidariamente responsáveis. Verificando-se a solidariedade, como no caso da dedução do
RF, na declaração de ajuste anual do sujeito passivo, somente pode ser deferida se houver a comprovação do efetivo recolhimento. No caso em análise, a manutenção da glose da compensação do imposto de renda retido na fonte, da fonte pagadora Somos Um, no valor de 27.432, foi assim fundamentada pelo juiz Acu. Em pesquisas dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, constatou-se que o contribuinte figura como sócio administrador da empresa Somos Um. Assim, tendo em vista que o contribuinte, não tendo o contribuinte comprovado a efetividade do recolhimento do imposto de renda retido na fonte em devida compensação. Em suas relações recursais, o recorrente arguiu a nulidade do lançamento sob o argumento de que todos os valores estariam albergados pelo parcelamento da Lei 11.941 de 2009. Por isso que a gente baixou em diligência para ser checada essa informação do contribuinte. Tendo em vista tais alegações, a sessão do dia 17 de janeiro, o julgamento do processo foi convertido em diligência, e resumindo a história aqui, a unidade, ela fez a pesquisa em todos os sistemas e não foram identificados, aqui, verifica-se que efetivamente o interessado foi incluído na DIF da declarante com os valores que coincidem com o que alega. No entanto, a compulsão dos extratos de folha 73 e 91, verifica-se que os valores retidos ao longo do ano da redação de 2003 por parte da PJ envolvida foram inferiores ao declarado na DIF do período. No despacho aqui tem outro despacho em relação ao parcelamento. A receita 0561 do ano de retenção 2003 não foi incluída no parcelamento, como ele alegou, que tinha sido incluído nesse parcelamento da Lei 11.941. Então, portanto, na condição de sócio administrador da empresa, o recorrente é responsável solidário com a empresa pelos créditos tributários, o que condiciona a compensação, como disse, na comprovação do devido recolhimento. Essa diz que o ônus do recorrente em fazer acompanhar do recurso voluntário todo o conjunto probatório necessário para as alegações. No caso concreto, o recorrente não comprova efetivo recolhimento, ainda que por qualquer dos meios previstos no artigo 156. Logo, diante a falta de comprovação, e uma vez que não consta nos sistemas de informação da Receita os recolhimentos dos valores de imposto de renda descontados na fonte, atraiu impugnante a responsabilidade solidária junto com o sujeito passivo do crédito extinto. Assim, deve ser mantida a glose do imposto realizado, não merecendo reparo o acordo recorrente. Ele pede também aquela pedido de ciência ao patrono, daí eu menciono aqui a súmula CARF 110, e intimação prévia para a sessão de julgamento também não tem previsão no RECARF, e então eu concluo aqui pela negativa de provimento do recurso voluntário. Senhores, considerações? Eu tinha posição diferente, mas aí veio a súmula, então aí a 143, mas aí pior que aqui não tem nem comprovante, né? Então fica difícil. Nesse caso não tem nem aquele informe de rendimento, né? Aqui, nos autos. E eu acho que o problema todo aí é que ele fala que esse valor retido foi incluído no parcelamento e a própria unidade, por isso foi o motivo que a gente baixou em diligência para esticar essas informações, e realmente não existe, e o recolhimento que a empresa fez está bem aquém, né, dos valores que ele informa como retido então não tem, eu entendo que aqui está muito claro, né, que a responsabilidade dele na solidariedade pela falta de recolhimento, então a gente não tem como realmente acatar o pedido dele, né, você estaria dando uma coisa que ele não... Sim, não teve caso, já teve caso que estava em parcelamento e tudo mais, e demos provimento, né, em casos parecidos com esse aqui, mas aqui realmente não tem como. E nesse sentido, esse é um exemplo também, aproveitando a lembrança do Rodrigo aí, em processo anterior, esse é um exemplo, é um outro exemplo do acerto até da súmula, que entende que não se comprova só com comprovante de rendimento, porque você vê, tem comprovante de rendimento, ainda que tivesse comprovante de rendimento, né, o Marcelo dá uma olhada, não viu no processo, mas de fato não tem o recolhimento, e quem
deveria zelar pelo bom andamento da questão tributária da empresa é o sócio administrador que está aqui pleiteando beneficiar-se exatamente de um tributo que ele não recolheu, né? Mas, enfim, podemos ir ao voto, senhores? Daniel, como vota, conselheira relatora, negando provimento ao recurso voluntário. Presidente, eu acompanho a relatora. Rodrigo? Também acompanho a relatora, presidente. Francisco Guarita? Eu também acompanho a nobre relatora. Douglas? Acompanho, presidente. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, então assim acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Lembrando que estamos tratando do processo 227 do contribuinte Emanuel Gurgel. Vamos então agora para o processo 228, contribuinte Denise Lábria Ferreira, processo final 2010-84, relatoria do conselheiro Francisco Nogueira Guarita. Conselheiro, por favor, fique à vontade. Denise Lábria Ferreira, nome do contribuinte, da contribuinte, no caso. Também por de renda pessoa física e por sua clareza e precisão, utilizarei o voto elaborado no curso, o voto relator relativo ao julgamento de primeira instância. Em nome da contribuinte, assim verificado, foi lavrado em 18 de agosto de 2010, o auto de fração às folhas tais, consenso de passivo em 23 de 8 de 2010, relativo ao imposto de renda pessoa física exercido 2007, 2008 e 2009, respectivamente, anos calendário 2006, 2007 e 2008. No valor total de 84.535,37, aí inclusas juros de mora e multa de ofício aplicada. Segundo a descrição dos fatos e guarda legal de folhas tais, motivou o lançamento de ofício a contratação de omissão de rendimento de trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoas jurídicas nos anos calendário 2006, 2007 e 2008. Em sua decisão, o julgador de primeira instância decidiu que não assiste razão a contribuinte de acordo com a seguinte emenda. Omissão de rendimentos, legislação. Dentre outras hipóteses legais, o lançamento será efetuado de ofício quando o passivo fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver omitir qualquer elemento que implique redução de imposto a pagar ou restituição indevida. A contribuinte em sua impugnação também apresentou se valor da súmula 182 do antigo TFR. Súmula 182 do TFR. Fatos geradores ocorridos sob a égide da legislação superveniente. A súmula 182 do TFR, tendo sido editada antes do ano de 1988 e por reportar a legislação então vigente, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em lançamentos fundados em lei editada posteriormente. Mormente, no presente caso, que sequer trata de exigência de imposto de renda arbitrado, com base apenas em extratos ou depósitos bancários. Por ser tempestivo e atender às demais condições de admissibilidade, conheço o recurso voluntário. A recorrente, igualmente na sua impugnação, em vez de aportar os autos do processo elementos fáticos específicos e contundentes no sentido de afastar a atuação, limita-se no sentido de afastar a atuação, decorrido sob os argumentos de que o simples fato da existência de depósitos bancários em sua conta corrente não significa que a mesma passou a ter disponibilidade financeira, a ponto de transformar em renda e aumentar o seu patrimônio. Certo? No caso da declaração recorrida. Para reforçar as suas colocações, apresenta várias decisões administrativas e judiciais que, segundo ela, a socorreria em suas alegações, além de apresentar conceito doutrinário que viessem a afastar a atuação pelo conceito do que seriam rendas e também da não caracterização de simples depósitos bancários como rendimentos e que influenciaria na sua evolução patrimonial. Ao final, também, de forma genérica, espelhando resumidamente a linha de raciocínio desenvolvida por ocasião do seu recurso, solicita a anulação da auto-infração, fazendo seu pedido final nos seguintes termos.
Ante tudo que foi exposto, requer que Vossa Excelência se digne a receber o presente recurso, posto-se próprio e tempestivo, dando provimento ao mesmo através de reconhecimento da ausência de atos que comprovem a omissão de rendimento suportamente usufruído pelo recorrente, porquanto a atuação embasada em estado bancário não revela necessariamente a renda oferida por pessoa física ou jurídica. Em todo esse recurso, a recorrente trata basicamente sobre a presunção legal estabelecida no artigo 42 da Lei 9430/96, onde a mesma colide com os entendimentos jurisprudenciais e doutrinários no processo de criação da presunção legais. Sobre os argumentos de que o depósito bancário por si só não autoriza o lançamento efetuado, já que não consiste fato gerador de imposto, aí a vista não caracterizar a disponibilidade de renda e provento, não podendo, por consequência, caracterizar. Na realidade, esse entendimento já é bem segmentado da nossa turma sobre a presunção jurídica do depósito bancário e também sobre a necessidade de comprovar que eles significaram o consumo ou renda. Aí, por conta disso, não lerei todo no sentido. E é fato da nossa turma esse entendimento de que essa presunção é garantida por lei. Aí temos até a súmula 26 que corrobora esse entendimento, pois diz: a súmula estabelecida no artigo 42 da Lei 9.430/96 dispensa o fim de comprovar o consumo da renda apresentada pelos depósitos bancários sem outra comprovada. Por conta do anteriormente apresentado, e considerando que a recorrente não trouxe aos autos pontos específicos e contundentes para o debate que viesse a lhe socorrer, entendo que agiram corretas a autuação pela lavatura da autuação e também a decisão recorrida por mantê-la. Portanto, não assiste a razão à recorrente. Em relação à súmula 182 do antigo TFR, tem-se que a mesma não se sustenta ao caso em concreto. Haja vista a mudança na legislação sobre o depósito bancário ocorrida após a data de vigência do referido entendimento, onde ocorreram alterações significativas nas hipóteses de incidências tributárias relativas ao fato gerador em questão. No que diz respeito a decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferida por Conselho Contribuinte, pelo Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, que não tem efeito vinculante, não se constitui em normas gerais, razão pela qual o seu julgado não se aproveita em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão. Quanto aos entendimentos doutrinários, vem informar que os mesmos não são normas de aplicação obrigatória da legislação tributária. Assim, tendo em vista que quando os autos, bem como na descrição dos fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conselho do recurso para o mérito legal de provimento. É isso, meu voto. Senhores, considerações? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, presidente, um momentinho só. Vocês não acham que deveria ser fundamentado no artigo da 42, da 9430, não? Não? Não, porque o fiscal identifica de onde vêm os créditos. Ah, ele identifica. Ele identifica, ele fala assim... Ah, tô vendo. Pessoa jurídica tal e tal. Os depósitos vêm da Vertran, vem da Brap Engenharia e manda ela comprovar. O argumento até do relator sobre depósito bancário e tudo mais não se alinha exatamente ao que discute no processo, porque não há lançamento aqui com base no artigo 42 da 9.430. Eu vi ele falando de súmula aqui. O artigo aqui é genérico. Normalmente se discute essa súmula do TFR nos lançamentos com base nos depósitos de origem não comprovada, para dizer que não dá para lançar exclusivamente em razão do depósito.
Nesse caso, os depósitos, as informações obtidas pela fiscalização junto ao banco foram necessárias para ele identificar a origem desses valores. Ele identificou que eram as pessoas jurídicas, que a pessoa não comprova a natureza disso. E aí... aquela velha questão, né? Já que já sabe a origem, aí não pode mais usar o 42, não pode. Então vai para a genérica, né? E foi para a genérica. Entendi agora. Eu não tinha visto que ele tinha apontado os CNPJs ali, não. Agora eu achei aqui o folha 7. Ele aponta logo no começo lá os CNPJs das origens. Por isso que a fundamentação do voto condutor, do acórdão, me parece desvirtuar aí o caminho do lançamento, porque trata do artigo 42 da 9.430. A questão aqui é meramente, o contribuinte é obrigado a comprovar a natureza do rendimento. O fiscal identificou que entrou rendimento na conta dela da empresa tal. Ela não comprovou a natureza daquilo, tributação normal, regra geral. E, presidente, mas na realidade, eu li a raciocínio dele pelo meu voto, foi no sentido que ela usou a súmula do antigo Tribunal Federal de Recursos, que tratava mais ou menos sobre essa linha dos depósitos bancários, essas coisas, entendeu? Sim. Aí eu disse que não poderia ser acatado nesse sentido, e disse que foi com base na relação, como ela tinha falado no sentido como fosse depósito, aí foi que eu coloquei sobre o depósito da origem comprovada, porque ela tinha manifestado de alguma forma sobre a ação dos antigos Tribunal Federal de Recursos. O problema é que essa súmula 182, ela é anterior à lei 9.430. Foi como eu mencionei no processo. A gente não pode imaginar que a súmula trata do que prevê a lei. Ela tratava de uma questão específica, que não era possível fazer o lançamento exclusivamente com base no extrato bancário. E não foi feito o lançamento exclusivamente com base no extrato bancário. O fiscal pegou o extrato, intimou a contribuinte, identificou as empresas, ela não comprovou, ele falou, então se você não comprova que é isento, é regra geral. Então, porque por o fato dela não ter tido esse detalhe, ter usado nesse sentido, foi que eu desenvolvi o raciocínio para rebater o argumento dela nesse sentido. Mas, no entanto, eu posso mudar um pouco essa colocação no sentido de adaptar ao que realmente deve ser a autuação atual e não o entendimento dela. Porque eu rebati no sentido do entendimento dela, entendeu? Sim, a questão o contribuinte é obrigado a comprovar, a atender a intimação comprovando a natureza do rendimento. Isso é regra geral. E regulamento do imposto de renda. Não lembro lá quais são os artigos, mas o próprio fiscal, quando faz a intimação, já manda citando os termos do regulamento, que naturalmente reprisam, repetem os termos da lei, dizendo que o contribuinte é obrigado a declarar. E se não declara, se ele não evidencia, como sendo a regra geral da tributação, sendo a regra geral a tributação, a exclusão da base do campo de incidência, ela se dá de forma excepcional, e essa excepcionalidade é o contribuinte que tem que demonstrar. Não demonstrou, o fiscal fez certo em apresentar, em autuar, aplicando a regra geral. Simples. Eu acho que pode fazer justamente isso, né? É o que o presidente falou, dizer que é regra geral, tal, de realmente não comprovação de que é rendimento isento e tudo mais, né? Porque foi identificado. E para não perder o que você escreveu, claro, de que você elaborou tudo aqui, né? E também para dar uma resposta a ela, né? Para não dizer simplesmente, você não tem nada a ver, não. Aí tu diz, não, a súmula não se encaixa aqui. Mas mesmo que fosse, né, depósito bancário, aí tá seu voto lá todinho. Eu acho que a questão toda é dizer, a súmula fala isso, fala que não pode fazer o lançamento exclusivamente de depósito bancário, mas não é o caso que se trata. Porque o contribuinte fiscal obteve a informação do contribuinte, intimou o contribuinte, não tem nada aqui exclusivamente de depósito bancário. Exclusivamente seria se o fiscal olhasse o extrato e mandasse a autuação, e não fez isso. Então, assim, exato. Me parece que eu vi a resposta ao questionamento da aplicação da súmula é nesse sentido, fala assim, não existe nos autos lançamento baseado exclusivamente em depósito bancário, sem sequer levar em consideração se, no período,
ou fora do período, se faria ou se não faria sentido para o caso concreto o teor da súmula, né? Se vale ou se não vale, se já tem uma regra nova, se já tem decisão do Supremo entendendo que o lançamento pode ser feito com base no depósito bancário. Enfim, nem precisa fazer isso. A resposta é, a súmula diz isso, e não se aplica ao caso em concreto, porque não houve lançamento exclusivamente com base em depósito. O contribuinte fiscal fez o lançamento, intimou o contribuinte, requeriu informação do banco, Identificou a origem. A gente identificou a origem, de onde veio o valor, e o contribuinte não conseguiu demonstrar que o valor sobre ele não deveria incidir tributação. Perfeito. Acho que é isso mesmo. Porque o que causou estranheza foi justamente os argumentos aqui todinho no voto de Guarita, assim, como a gente está bem alinhado com essa questão, e quando eu vi lá na infração, era uma omissão de rendimento de trabalho público sem vínculo empregatício. Aí eu... Vai ter uma coisa errada aí, né? Mas porque realmente eu vi que ele identificou ali, apontou, não, veio dessa empresa, agora que eu entendi. Eu penso que realmente eu me ativo ao detalhe de combater os argumentos com base no recurso dela. No entanto, me renda essa ideia de vocês no sentido de frisar esse detalhe. E vou fazer essa nota, mas o resultado termina sendo o mesmo, não o provimento. Ok, conselheiro, então você mantém a negativa de provimento do recurso, naturalmente mudando a razão de decidir. Isso, certo. Complementando. Na verdade, mudando a tipo de complementação, entendeu? Ok. Senhores, considerações adicionais? Então, Daniel, como vota? Conselheiro relator negando provimento ao recurso voluntário. Eu acompanho, presidente. Eu também acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, e assim fica. Acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte é o processo item 229 da pauta, contribuinte Domingos Dutra, processo final 2010-07, processo de relatoria do conselheiro Sávio. Conselheiro Sávio, por favor, fique à vontade. Pessoal, eu vou tentar não me estender tanto nesse voto aqui, até porque, como vocês vão observar, eu vou sugeri-los que a gente, para a gente converter o julgamento em diligência, tá? O que acontece aqui? Uma auto-infração que tem por objeto o ano calendário 2007 e a infração diz respeito tão somente à glosa de deduções indevidas efetuadas em livro caixa. E aí o contribuinte sempre vem alegando que as deduções foram realizadas de forma equivocada, tal. Como vocês podem ver aí, autoridade... Vou voltar um pouquinho, até porque eu estou tentando ir rápido demais, mas aí eu não estou conseguindo rememorar alguns pontos, tá? A autoridade fiscal acabou glosando as deduções efetuadas em livro caixa no montante de 220 em razão da falta de comprovação ou em virtude da falta de previsão legal para tanto. A autoridade dispôs que não havia previsão legal no que diz respeito às deduções em livro caixa relacionadas a prestações de serviço de transporte, bem assim que as alegações do contribuinte no sentido de que os valores originalmente declarados não pertenciam a ele não foram comprovadas, e ainda que não havia comprovação de que os lançamentos haviam sido realizados em duplicidade, conforme o contribuinte alegava. E aí o contribuinte vai e apresenta impugnação, a impugnação foi levada a julgamento, a DRJ entendeu por julgá-la improcedente, o acórdão foi juntado às folhas 147 e 148, o contribuinte apresenta recursos voluntários de folhas 152 e 156, tá? O recurso foi apresentado dentro do prazo legal e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí porque eu passo a conhecê-lo e apreciá-lo.
As alegações aqui do contribuinte são meio que padrão, né, já naquele sentido que a gente bem observa, tal, que compete à autoridade fiscal demonstrar de forma irrefutável a ocorrência da hipótese de incidência, que a autoridade preocupou-se apenas em glosar as deduções realizadas, sem, contudo, trazer aos autos a comprovação, que o contribuinte trouxe aos autos prova de que houve engano na declaração de rendimentos, ao incluir valores que não eram seus, enfim. Ele dispõe aqui que a declaração foi feita por uma pessoa inexperiente e acabou colocando essas deduções em livro caixa de outras pessoas na declaração dele, tá? E aí, por que eu estou aqui sugerindo a conversão do julgamento em diligência? Aí eu estou tratando aqui daquela questão da apresentação de declaração retificadora, como eu já havia mencionado para vocês, acho que ontem ou anteontem, né? Questão da interpretação do artigo 147, parágrafo 1º do CTN e tal, que dispõe naquele sentido da retificação da declaração, quando vise a reduzir ou excluir tributos, é inadmissível mediante comprovação. Venho passando aqui pelo artigo 832 do próprio decreto 3.099, né? A declaração é permitida antes de iniciado o procedimento de lançamento de ofício. Venho passando aqui pelo artigo 7º do decreto 70.235 para dispor quando se dá o início do procedimento fiscal, né? Venho também fazendo uma leitura da súmula 33 do CAF, que dispõe que a declaração entregue após o prazo, após o início do procedimento, não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento, e no final dessa sugestão de conversão em diligência, o que é que eu estou dizendo? Na hipótese dos autos, é de se notar que o recorrente entregou, em 19 de 4 de 2008, a declaração de ajuste anual do ano calendário 2007, de folhas 126, 131, e, de fato, acabou escriturando deduções em livro caixa no montante de R$ 220.817, sendo que, posteriormente, o recorrente acabou apresentando declaração retificadora de folha 114 e 119, sem indicar quaisquer deduções a título do livro caixa. O fato é que tanto não há qualquer documento que possa, comprovar quando a transmissão da declaração retificadora foi efetivamente realizada, como também não foram juntados aos autos o mandado de procedimento fiscal, que é o documento por meio do qual o procedimento tem início, conforme preceitua o artigo 7º, inciso 1, parágrafo 1º do decreto 70.235/72. No meu entendimento, tais documentos são essenciais para que podemos averiguar com precisão se a transmissão da declaração retificadora, nos termos do artigo 832 do RI 99, foi realizada antes ou depois do início do procedimento fiscal, porque, sendo esse o caso, a autuação deveria ser cancelada, já que tem por objeto apenas a glose das despesas escrituradas em livro caixa, as quais, aliás, não foram escrituradas na declaração retificadora juntada às folhas 114 e 119. Então, basicamente é isso, presidente. Vocês optarem, acharem por bem, a gente já voltar a essa questão do voto do julgamento de diligência, e até se vocês também puderem, né, que é o que vocês vão fazer, analisar aí as minhas razões, de acordo com as documentações tais quais mencionadas, até para verificar se eu também não comi nenhuma mosca, né? Não me equivoquei antecipadamente, tá? Mas aí, de todo modo, o voto está pronto aqui, tá? Então, eu queria, pelo menos, aí saber de vocês a respeito dessa conversão de julgamento de diligência, se é oportuno ou não, e, sendo o caso, a gente pode passar para o voto relativo às razões e fundamentos meritórios. Conselheiro, eu já manifesto a minha, assim, eu não consegui identificar que essa declaração tenha sido transmitida. Você conseguiu identificar isso? Eu vi aqui, né? A não ser que, como eu falei para você, eu tenho comido bola. Mas vamos lá, onde é que está a retificadora aqui, ó? 140, você falou 140? Não, 114, 119. 114, exatamente. Aqui, a declaração já começa na ficha de identificação do contribuinte, diz que é uma declaração retificadora, não tem comprovante nenhum de transmissão, até o 119.
Então são dois documentos que, para mim, falta essa questão aqui do comprovante de transmissão, como também falta a questão do dossiê do procedimento fiscal. Não tem nos autos. A impugnação está em que folha, sabe? Deixa eu ver aqui, presidente. A impugnação não, desculpa, o recurso voluntário. Recurso está em folhas 152 e 156. Na impugnação, ele nem fala de retificador, ele junta isso aqui na impugnação, eu acho que ele gostaria de retificar. Me parece que isso é mais uma de tantas outras declarações que a gente vê nos processos em que sequer foi só preenchida. E o contribuinte não consegue transmitir porque já tinha uma notificação de lançamento no período. E aí o que acontece? Ele está falando assim, olha, mas eu errei, eu quero, na verdade, que ele quer retificar. E eu acho que do próprio documento por ele apresentado, que é só uma declaração preenchida, evidencia o acerto da declaração, da autuação, no sentido do tema que está em discussão, que é a glosa do livro caixa, que aqui ele está retificando para dizendo que não tem livro caixa. Não, pois é. É verdade que pode ser que ele tivesse declarado rendimentos nessa primeira declaração que não eram do período, mas aí era questão de prova para demonstrar que houve erro. Declarei, sei lá, 150 mil da empresa tal, mas errei, eu botei no exercício errado, era do ano anterior, era do ano posterior, né? Então, assim, o ponto aí que eu não me atentei foi só da questão do preenchimento da declaração e não da efetiva entrega, né? Parece que isso aí é só um preenchimento. Por isso que eu mencionei aqui que está faltando o comprovante de entrega da declaração, bem como o dossiê de início de procedimento. Mas é isso. Vocês querem, então, vocês optam que eu passe para o voto? Nesse caso, nem tem MPF, porque é procedimento de malha, né? Então, não tem MPF. A intimação ou a própria notificação, a ciência da primeira intimação, se tiver, ou a notificação direto, ela que exclui a espontaneidade do contribuinte. Tranquilo. Eu acho que nesse sentido, a informação do contribuinte, ele não comprova a transmissão de nada, ele só robustece o argumento do lançamento de excluir as deduções tributárias. Presidente, e pelo que eu vi ali, ele é motorista, né? O motorista parece que não pode preencher o livro caixa, porque ele tem aquela proporção lá, 60% e 40%, talvez por isso ele tenha tentado preencher essa retificadora para excluir, porque realmente ele não pode preencher o livro caixa. Tem até um dos fundamentos utilizados pela autoridade autuante, Débora, é nesse sentido mesmo, né? Que ele tanto não comprova quanto não há previsão legal que autorize a dedução de livro caixa. Bom, senhores, vamos lá, então, tem alguém, o conselheiro, se quiser, a gente submete aí. Não, vamos seguir, eu sigo aqui. Eu atalho aqui essa questão. E me parece que a questão está concluída, né? Simplesmente ir para o voto, mas se você quiser assim mesmo se sentir que seja conveniente, a gente submete aí. Não, tá tranquilo. Não tem transmissão, não tem essa outra questão aí da malha, foram os documentos que eu me apeguei, né? Enfim, mas vamos seguindo, posso seguir? E aparentemente ele, antes da notificação, ele recebeu alguma solicitação de retificação, será que era SRL, né? Tá aqui as folhas 138 com o resultado aí deferido parcialmente. Eu não sei se foi no bojo dessa SRL que ele apresentou essa declaração dele. Aí essa documentação aí, ele que pediu uma retificação do próprio lançamento, foi isso, né? Pelo que eu estou me recordando aqui. Que folha está isso aí, Rodrigo? Por favor. 138. Ela folha 4 também. É isso mesmo. O que depois da SRL é que gerou essa notificação do lançamento. Tanto é que ela bota aqui embaixo, né? Notificação do lançamento número tal, né? Eu mencionei isso aqui no próprio relatório, como eu achei por bem passar mais rápido, né? Aqui, ó, de início, nota-se que a autoridade havia realizado a notificação do lançamento tal, sendo que o contribuinte apresentou solicitação de retificação, a qual, aliás, foi parcialmente deferida,
A partir da realização do trabalho de revisão de ofício do lançamento, a autoridade entendeu que os valores informados pelo contribuinte foram parcialmente comprovados através dos documentos e esclarecimentos apresentados na SRL. Foi aí que a autoridade emitiu a nova notificação do lançamento, em números tais, a qual, a rigor, substituiu integralmente a notificação anterior. Não, posso passar para o voto, então? Por favor. Pode. Vamos lá, do objeto da presente autuação e da responsabilidade tributária objetiva. Mais uma vez, passo aqui a invocar o artigo 43 do CTN, passo a também dispor a respeito do 73, questão das deduções aqui estão sujeitas à comprovação ou justificação, artigo 75, artigo 77, todos do RI, né? E aí vem o desponto seguinte: o fato é que, desde o oferecimento da peça impugnatória, o recorrente não contesta o objeto da presente autuação, que é a glosa às deduções indevidas efetuadas em livro caixa no montante de R$220, já que, segundo a autoridade autuante, o órgão recorrente tanto não apresentou qualquer comprovação, quanto não há previsão legal para que as respectivas deduções fossem realizadas. Aliás, as alegações constantes da impugnação e do próprio recurso voluntário foram formuladas no sentido de que o recorrente não havia recebido rendimentos de algumas das fontes pagadoras, tais quais informadas, e que os erros cometidos no preenchimento da referida declaração foram cometidos apenas por descuido, bem assim que a autoridade da autuante não havia comprovado o recebimento da renda ou do ganho de capital que foram utilizados como base do IR. A proposta, aí faço aquela menção do 136, né? Em senda conclusiva, entendo que as alegações formuladas pelo recorrente, no sentido de que os erros perpetrados quando o preenchimento da declaração foram cometidos por descuido, são de todos irrelevantes, com base no 136 do CTN. Ademais, note-se que as alegações de que o recorrente não havia recebido rendimentos de algumas das fontes pagadoras, tais quais informadas, e de que a autoridade autuante não havia comprovado o recebimento da renda ou do ganho de capital, que foram utilizados como base do IR, também não merecem prosperar, uma vez que as deduções a título de livro caixa apenas podem ser realizadas com base na legislação de regência, sem contar que as despesas escrituradas no livro caixa, aqui à luz do artigo 75 do RI, estão sujeitas à comprovação ou justificação a juiz da autoridade lançadora, conforme bem dispõe o artigo 73 do RI. Então, em conclusão, estou conhecendo o recurso e estou votando por negar-lhe provimento. Agora, o que é que eu estou na dúvida a respeito dessa questão aí dele ser motorista, né? Eu não encontrei na legislação essa parte aí que não autoriza ele fazer dedução em livro caixa, porque aí a linha de argumentação do voto, pelo que eu estou entendendo aqui, não seguiria essa questão aqui de que as deduções devem ser comprovadas, devem ser lastreados em documentos hábeis, tal, né? Eu estou nessa dúvida agora. Ô, Sávio, essa questão não é uma questão, é uma questão que decorre da própria forma de tributação dos rendimentos decorrentes desse tipo de atividade. Aí o que acontece? O camarada que é motorista, tem algumas categorias né, mas tem algumas situações específicas que ele tem direito lá a tributar só 40% do valor que recebe, alguma coisa mais ou menos assim. Mas nada impede, por exemplo, que o camarada tenha mais de uma atividade. Ele tem uma atividade que seja tributada num determinado percentual e outra atividade que seja de uma outra forma, que de repente ele pudesse ter um livro caixa. O cara pode ser motorista e de repente, sei lá, à noite ele tem um consultório dentário, seja o que for, não sei, né? Não me parece que isso seja muito relevante para o seu caso específico, porque o contribuinte já falou que ele errou na dedução. Então, a linha de argumentação aí de que falta de comprovação, tá de boa ou eu recorrijo? Não, eu acho que você pode até deixar, porque até a DJ já falou e tal, mas não tem litígio aqui. A fiscalização glosou uma coisa que o contribuinte falou assim, olha, eu coloquei errado. O que ele está pleiteando,
Aí teve aquela outra questãozinha lá, que era a tal me parece que ele fala que declarou rendimento devidamente e tal. Aí sim, mas aí é questão de rendimento, aí é questão de comprovar o erro, mas não propriamente relacionado ao livro caixa. O livro caixa ele mesmo disse que já não, que ele não tinha direito, tanto é que retificou a declaração para dizer que não tinha nada. Tranquilo. Então Ok? é isso, presidente. Eu estou. Essa legislação, sabe, estava lá no RIR 99, no 47, que trata de 47. com veículos, mas como o presidente disse, nem era objeto aqui, né, porque ele já nem questionou, mas você falava mais expressamente essa questão do livro caixa para o motorista, Débora? Dê para a gente aí. Não, aqui o 47 que fala que são tributáveis os rendimentos provenientes da prestação de serviço de transporte em veículo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento mercantil adquirido com reserva de domínio, alienação fiduciária, nos seguintes percentuais: 40% do rendimento total decorrente do transporte de carga e 60% do rendimento total decorrente do transporte de passageiros. Então, mas aí o artigo 75 mesmo, aí o parágrafo único é que diz, né, que não se aplica, o artigo 75 fala do livro caixa, e o parágrafo único diz, não se aplica, aí diz as três possibilidades, aí no inciso 3 fala justamente dos rendimentos referidos no artigo 47 e 48, que é transporte. Então tá aí a previsão expressa. Mas isso está no regulamento, não é isso? No regulamento, no decreto. No direto, isso é só a regulamentação. Isso. É isso? Senhores, conselheiro relator negando provimento a recurso voluntário. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Guarita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o resultado do processo 230, Eduardo Pereira. Não, esse é o 229, Domingos Dutra. Isso. Eduardo Pereira é o próximo. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Processo 230, aí sim, do contribuinte Eduardo Pereira, também de relatoria do conselheiro Sávio, é o processo final 2009-39. Conselheiro Sávio, por favor, fique à vontade. Não, desculpa. Esse foi um processo retirado de pauta, não é isso? Não, esse não. Ah, ok. Foram dois meus, os dois retirados de pauta já foram, a gente já passou. Perfeito, então. É que eu tenho as anotações embaixo aqui dos textos que normalmente se repetem, eu vi aqui embaixo, achei que pudesse ser. Tranquilo. Mas é isso. Então vamos ao julgamento do processo 230, Eduardo Pereira da Silva, processo final 2009-39. Por favor, conselheiro Sábio. Presidente, esse também processo que não exige maiores complexidades, mas eu vou aqui ler um pouco, até para eu rememorar, porque tem uma questão que é super tranquila, que é um rendimento proveniente de indenização, né? E tem outra aqui, pelo que eu estou me recordando, omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício. E pelo que eu estou lembrando aqui por alto, essa parte aqui da omissão de rendimentos do trabalho com vínculo, ou ele pagou ou ele não foi objeto do recurso, enfim. Trata-se de autuação, tem por objeto o calendário 2006, auto de infração decorre da apuração de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica e omissão de rendimentos decorrente do recebimento de indenização por dano moral. Conforme se pode observar do relatório de auditoria fiscal de folhas 10 a 12, a autoridade fiscal dispôs que, de acordo com a declaração de imposto de renda na fonte e recebos de pagamentos de folhas 32 a 55, apresentado pela Fênix Indústria e Comércio de Tabacos Limitadas, o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis mensais cuja soma anual totalizou 27 mil, sendo que os valores retidos mensalmente totalizaram no ano o montante de 100 mil, eu acho que é.
Ou 1 milhão. Eu tenho que me certificar disso agora eu fiquei na dúvida aqui, tá? Além disso, a fonte pagadora também havia informado na respectiva declaração que, a título de 13º salário, havia pago rendimentos no valor de R$ 1.000 e que o imposto retido exclusivamente na fonte foi efetuado no valor de 53. Então, assim, esse R$ 1.000 é isso mesmo, um montante de R$ 1.000. Eu acredito que sim, sabe? Eu tô embalando aqui achando que é 1 milhão. O somatório anual deu 27, com 1.000 retido na fonte, e aí é compatível com o salário do 13º, que é 1995. A autoridade destacou ainda que em 8/8 havia recebido documentos do Ministério Público dando conta que o contribuinte havia apresentado notícia-crimes e representação disciplinar com pedido de suspensão preventiva perante a OAB de Marília, contra o advogado Pedro Camacho de Carvalho Júnior, sendo que tais documentos noticiaram que, através do referido advogado legalmente constituído nos autos da ação indenizatória, o contribuinte havia efetuado, em 21/12/2006, a retirada de mandato de levantamento judicial do número tal no valor de R$ 313 mil, sendo que, por conta do desconto da CPMF no valor de R$ 1.189, o valor efetivamente levantado foi de R$ 311.810. De acordo com a leitura do termo de constatação fiscal, a autoridade também informou que, através do termo de início de procedimento fiscal de folhas TAI, solicitou que o contribuinte apresentasse esclarecimentos acerca do mandato de levantamento judicial, sendo que, em resposta, o contribuinte alegou, em síntese, que o processo judicial não havia transitado em julgado e que, por isso mesmo, não havia recebido o valor levantado por seu advogado, de modo que o fato gerador do imposto não teria ocorrido. E aí a autoridade acabou lavrando o auto de infração. O contribuinte apresentou aqui impugnação de folhas 375 e 383, acórdão de folhas 486, 492, entendeu por julgado improcedente, conforme se pode verificar da emenda transcrita abaixo. Os rendimentos tributáveis omitidos devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação da declaração. Eu estou na dúvida aqui, presidente, até peço um pouco de tempo aí para vocês, para até me certificar dessa questão do objeto do recurso, porque, pelo que eu me recordo, a autuação foi com base nessas duas omissões aí, mas que o recurso, alguma coisa nesse sentido, tem por objeto apenas essa questão da indenização. O contribuinte nada fala dessa outra questão aqui. Na impugnação, vamos ver aqui. Na impugnação ele fala que caberia à autoridade fiscal reavaliar o item 1, uma vez que corrigiu e reapresentou sua DIF relativa ao ano calendário para fazer constar os proventos recebidos da Fênix, bem assim que tal retificação havia sido realizada em tempo hábil, e por isso o lançamento seria improcedente. Deixa eu só ver a questão do acórdão aqui, para ver se foi objeto. Parece que é só a questão depositada em juízo lá, que ele diz que não recebeu, inexistência do ordenador, porque não ficou disponível para ele. Pois é, porque aqui na impugnação ele fala dessa autuação com base lá na omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, mas parece que no recurso ele nem fala mais disso, ele deixa quieto, só fala é isso mesmo, lembrei agora, no recurso aqui, valor discutido que não é fato gerador do imposto de renda, aí vem falando do recebimento dos R$ 311 mil a título de indenização por dano moral, é isso mesmo, me recordei aqui, presidente. Então, como a gente
está só analisando essa questão da hipótese dos valores recebidos a título de indenização por dano moral. Eu já vou aqui acelerando, tá? E eu estou aplicando aqui o que restou fixado no recurso especial 1.152.764 do Ceará, né, que foi submetido ao regime do artigo 543C do CPC, em que a turma afirmou o entendimento de que a verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de indenização, cujo objetivo principal é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou dos seus parentes, porquanto ainda existe qualquer acréscimo patrimonial. Então, é basicamente isso. Aí estou passando aqui pelo ato declaratório número 9, de 2011, da Fazenda Nacional. Estou passando aqui também pela própria solução de consulta COSIT 98 de 2014, todas no sentido de que sobre verba recebida a título de indenização por dano moral não incide imposto de renda. E aí, no final, eu estou conhecendo o recurso e, no mérito, voto por dar provimento para excluir da autuação os valores recebidos a título de indenização por dano moral objeto da sentença judicial e os seus consectários legais, devendo ser mantida a exigência fiscal no que diz respeito à omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, cuja matéria não foi objeto do presente recurso, portanto, não foi devolvida à apreciação do tribunal. A resposta estava toda aqui. Então, é basicamente isso, presidente. Como a matéria da omissão dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica não foi devolvida, né? Restou tão somente essa questão da indenização aí por dano moral. A indenização foi recebida no valor de 311 mil. E você viu o provimento judicial para pontuar a natureza desse exercício é dano moral de fato? Vi. Ele entrou aqui com a ação contra a Telesp e tal, aí a Telesp me parece que descumpriu a ordem judicial e tal, e aí ele cita aqui uma legislação do direito civil, até pegar aqui para vocês. Acho que foi essa, tá? 485, eu acho. Acho que é essa. Porque esse foi um dos primeiros que eu fiz, mas tá isso aqui, é isso mesmo. Ao dano material, ingressando com exceção de presecutividade, quando a multa... Alguém achou a sentença? Essa sentença é da execução da sentença já. Foi para a execução de sentença. É porque outra sentença de conhecimento ainda, né? Então foi isso, Rodrigo. As coisas agora se completam. Teve a sentença de conhecimento, né, de procedimento de conhecimento. A empresa não deve ter cumprido, aí ele deve ter ingressado com a execução aqui, processo de execução, e aí o judiciário entendeu pela configuração do dano moral. Vocês identificaram isso aqui nessa folha 485? Eu estou lendo aqui ainda tudo. Presidente, eu acho que só isso aqui, eu acho que fica difícil. Mas veja, a própria DRJ tá indo foi nesse sentido, né? Não que isso seja alguma coisa que nos vincule. Mas aqui é a execução da sentença. Mas a sentença foi em que sentido? A natureza jurídica que concedida do dano, entendeu? Aqui é só a execução, só a fase de execução. Eu estou falando da DRJ aqui, ó. Toda autuação
com base em omissão de rendimentos decorrente de recebimento de indenização por dano moral, por força de sentença. Toda autuação, a DRJ vai nesse sentido, e a DRJ em nenhum momento adentra nessas razões, se é lucro cessante, se é dano moral, enfim, sempre no sentido, porque o ponto aqui é a DRJ desconsiderou essa natureza, certo? De indenização por dano moral e adentrou nessa questão aqui e a sentença, aliás, o acórdão é de 2012. O DRJ adentrou aqui nessa questão de que ficou caracterizada a disponibilidade jurídica, de acordo com 43. Porque o advogado, ele só levanta a questão de que o próprio recorrente, ele levanta a alegação de que não pegou o dinheiro, entendeu? Que o advogado sumiu, tanto que ele representou o advogado perante a OAB e ofereceu notícias crimes, né? Então, é basicamente isso. A DRJ não entra nesse método de que a indenização é por lucro cessante, por dano moral, por dano material, enfim. Mas quem tem que provar em ônus da prova é do contribuinte. Mas aí a própria autuação, Marcelo, está em cima disso, cara, de omissão de rendimentos recebidos de sentença judicial por indenização por dano moral. Está tudo em cima disso, cara. A própria DRJ também está em cima disso, só que as alegações de contribuinte não foram nesse sentido. E aí se encaixa perfeitamente aí com o que o precedente do STJ firmou. Esse é o ponto. A questão aqui é que toda autuação é dano moral, indenização por dano moral. Se vocês observarem a autuação chega a ser ridícula. Os dispositivos que a autoridade invoca é ridículo. Ridículo. Até mencionei aqui, Verdade, Sávio, a notificação já sai ali, o auto, como dano moral. Então... Pois é, e a própria autoridade, ela identifica aquela indenização feita por rescisão de contrato, entendeu? Porque a natureza, nesse sentido, já foi, já está apurada, né? Exato. Porque se você não precisa procurar a natureza, porque se a própria ocupação já diz que é por dano moral, e dano moral é isento, né? Então, eu acho que... Ok, senhores, de fato, o relatório fiscal, ele faz esse destaque, né? Ele coloca aqui, analisando a declaração de ajuste anual simplificado do contribuinte no calendário 2006, verificamos que não há informação acerca de rendimentos. Todavia, conforme relatado acima, o contribuinte oferiu rendimentos tributários do montante de 313 mil, decorrente de indenização por dano moral em face de decisão judicial. Ou seja, a motivação mesmo do lançamento, e aí me parece que com razão a conselheira Débora, que aí a autoridade autuante concluiu que ele não falou que não era nada, ele pelo menos acolheu a tese de que era dano moral, e a questão agora está sendo discutida o quê? Dano moral, e dano moral tem essa particularidade, né? E embora não seja necessariamente uma questão de isenção, né? Não sei se já foi decidido em recurso repetitivo, sabe? Porque a PFN que tinha... Foi isso mesmo, presidente. Então, a Receita, vocês tinham, a PGFN tinha um primeiro entendimento, 2011. Sim. Esse entendimento foi incorporado pela própria Receita em solução de consulta COSIT, e aí, solução de COSIT 98 de 2014. E aí, o precedente aqui do STJ é de 2010, ou seja, é de antes, entendeu? E o precedente foi julgado sobre aquela sistemática lá dos recursos repetitivos, de acordo com 543C do CPC. Ok. Aí eu estou aqui aplicando o artigo 62 do RICAF para dizer que a gente
está vinculado ali àquelas decisões que são proferidas em sede repetitiva. Eu lembro que parece que houve uma manifestação da Procuradoria para não recorrer, e se já tivesse se já tivesse uma decisão com efeito repetitivo, essa que foi a minha dúvida. Não, tem essa da Procuradoria aqui, ó. Ato declaratório 9 de 20 de dezembro de 2011, publicado no DOU de 22 de 12 de 2011. Perfeito. Dispensa de apresentação de contestação de interposição de recursos nas ações judiciais que discutam a incidência de imposto de renda sobre a verba percebida a título de dano moral por pessoa física. Com isso, senhores, a tua conclusão, então, Sávio, é por dar provimento ao recurso voluntário. Isso, né? Que foi a matéria que foi submetida. Só fica ressalvo, você deixa ressalvado que tem uma parte que não está em discussão. Já deixei essa ressalva. Tanto que quando eu estava lendo a parte dispositiva do voto, eu comecei a rir, porque se eu tivesse começado por ela, eu não tinha me atrapalhado tanto durante o voto, entendeu? Eu já estava... Senhores, considerações adicionais? Daniel, como vota? Acompanho o relator, presidente. Rodrigo? Também acompanho o relator, presidente. Rita? Eu também acompanho o relator. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Desculpa, Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, então acordo os membros do colegiado, eu também acompanho o relator, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Com isso, senhores, a gente vence a nossa pauta da reunião de julgamento de setembro, vence, posso dizer mais uma vez, e eu venho repetindo isso sempre, já virou um mantra aqui, vencemos com louvor, tanto pelo momento em que a gente termina, quanto pelo grau de conclusividade aí dos nossos julgamentos. Não tivemos um único processo retirado em vista nessa reunião, ou retirado de pauta por decisão do presidente, ou por algum outro problema qualquer, que não tenha sido pedido de contribuinte e pedido da Procuradoria da Fazenda. E assim, todos estão de parabéns. Agradeço também ao servidor Alberto, que nos acompanha, a quem solicito que, por favor, interrompa a gravação neste momento.